Diretamente, ele que está de volta aqui à Jovem Pan. Sim. Ele esteve aqui, depois ele foi embora. Aí agora voltou. Que é o nosso querido, por favor. É o Eliseu Caetano. Fala, Eliseu! Tudo bacana? Salve, salve, Emílio Surita. Tô de volta. Como disse a personagem lá da novela, vocês não sabem que alegria é estar de volta, viu? Muito bem. A gente quer saber como é que tá o clima aí nos Estados Unidos com essa vitória do Trump, que foi uma vitória esmagadora, né? E até surpreendente pelo que a gente tá vendo das pesquisas, né? Como é que foi aí? Emílio, ninguém esperava, viu? O que aconteceu é o que eles estão chamando agora, na manhã de hoje, de maré, de onda vermelha. Porque todas as pesquisas de opiniões e intenções de voto, desde o início, quando Donald Trump ainda enfrentava Joe Biden, mostrava uma eleição bem acirrada, bem apertada. Depois, quando a Kamala Harris entrou já com o bonde andando, com o trem, né, a todo vapor, ela também conseguiu, de acordo com as pesquisas, emparelhar, em alguns momentos, até liderar as pesquisas de opiniões e intenções de votos. Só que o que a gente viu, na verdade, foi que as pesquisas erraram, e erraram muito. Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos, vai tomar posse no próximo dia 20 de janeiro, será o 47º presidente. Aliás, é a primeira vez na história do país que um presidente se elege depois de 4 anos, volta ao cargo. E com isso, de acordo com os analistas políticos, ele deu um recado, não apenas para os democratas, mas para os inimigos, vou usar esse termo, ao redor do mundo, porque muita coisa vai mudar com Donald Trump no poder. Não à toa, ele já está cercado de Elon Musk, dono do X, da Tesla. Quem também está ao lado dele e provavelmente vai ter um cargo no governo é o Robert Kennedy Jr., que era independente, decidiu apoiar ele para passar os votos para o Trump, que ganhou e ganhou de lavada, viu? Eu estava dando uma olhada aqui, Emílio, foi por um bocado, viu? 276 contra 233 da Kamala Harris no colégio eleitoral. Fora isso, Donald Trump ganhou no voto popular. Donald Trump também fez com que os republicanos levassem o Senado, a Câmara e, de quebra, ainda vão levar a Suprema Corte. Aqui ainda há pouco eu ouvi na televisão um analista político dizendo: Donald Trump conseguiu a tríplice coroa. Tríplice nada, viu? Porque, olha, ele conseguiu a presidência, o Senado, o Congresso, a Suprema Corte, ou seja, pelos próximos 40 anos, pelo menos, a gente vai ver repercutindo, tanto nas leis do país como no dia a dia das ruas, aquilo que ele tomar como decisão enquanto estiver na presidência dos Estados Unidos novamente. E claro que lá na Flórida, Emílio, tá uma festa danada, tem um monte de político, até políticos brasileiros, viu? O Eduardo Bolsonaro tá lá, estava dançando na festa que não tinha acabado até ainda há pouco, viu? Comemoração varou madrugada, manhã afora. Já aqui em Washington DC, que é uma espécie de reduto democrata, olha o silêncio. Tá tudo calminho, 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 calminho. Então, a gente vê que o país, pelo menos dentro daquelas áreas azuis, que é onde eu estou agora, eu falo de Washington, da capital americana. Aliás, não estou lá em cima no terraço, porque meio-dia aqui, o sol tá a pino, não ia dar para vocês verem a vista bonita que o Tutinha tá pagando. Parece que saiu do bolso do Emílio, isso aí que eu soube. A vista do Capitólio, É impossível. Eu não tinha, né? Eu vou mostrar. Eu não tinha dinheiro. Aí falaram que era ou do seu bolso ou do Sami. Eu não sei quem tá ganhando mais, quem tá pagando isso. Eu vou mostrar nossa sala para você agora. Você vai retirar tudo isso que você está falando. Você vai ficar no sofá. Ô, Eliseu, é um prazer você estar de volta aqui. Queria agradecer sua participação aqui hoje. Vocês têm alguma pergunta para o Eliseu? Eu tenho. Ô, Eliseu, você que mora aí nos Estados Unidos também, teve uma votação expressiva dos imigrantes, né? Como é que está a relação com os hispânicos que votaram tanto no Donald Trump e como é a percepção dos brasileiros que residem aí nos Estados Unidos? De volta, cabeludo, viu? Graças a Deus. Mas, ó, eu tô simples, né? Mas só não tô usando aquelas roupas chinfrim dos repórteres lá da Globo. Não tô triste igual os repórteres da Globo. Mas, respondendo a sua pergunta, Zuckerman, a história é a seguinte: todo mundo estava achando que os imigrantes iam votar na Kamala Harris por conta do discurso dela, né? Muito mais, não, os imigrantes podem entrar, pode fazer o que acontece, porque lá nas fronteiras, principalmente quando o imigrante entra de maneira ilegal, ele recebe ali uma tornozeleira eletrônica e aí ele entra no país. Só que daí ele ganha um cartão, que é que eles chamam de voucher. E aí é o voucher para ele morar num hotel. Você vê que os hotéis de Nova York estão lotados.
mas não é de turista. E aí ele ganha um voucher para comida. Eu não estou ganhando ticket de alimentação. E o sujeito ganha, viu? E come bem, não come no McDonald's nem rede fast food, não. E o que acontece? Essa turma imigrante legalizada nos Estados Unidos, eles ficaram muito revoltados, porque o que acontece? Essa turma entra, não trabalha, comete crime e ainda ganha por isso. E ficou meio que no ar uma história de que, tipo, isso é a ideia dos democratas, e foi exatamente aí que o Donald Trump ganhou. Porque ele ganhou falando bastante de economia, porque a classe média americana tá pé da vida, porque tá tudo muito caro por aqui, muito caro mesmo, do aluguel ao mercado, à farmácia. E ele também ganhou por falar de imigração, e aí ele tocou nos imigrantes. Só para a gente ter noção, são mais de 400 mil brasileiros legalizados aqui nos Estados Unidos neste momento. Legalizados. Boa parte deles mora lá no estado da Flórida, em Orlando. Alguns já são elegíveis para votar como cidadãos americanos, mas de origem latina tem uma multidão, inclusive no estado da Pensilvânia, onde Donald Trump ganhou, lá vive a maior comunidade imigrante dentro dos Estados Unidos. 19% da população lá é imigrante elegível ao voto. Ou seja, ele conseguiu falar o seguinte: olha, vocês estão vendo tudo encarecer para vocês no dia a dia, aluguel, água, luz, tudo, e vocês de quebra ainda estão vendo aumentar os níveis de insegurança. E aí você falou com esse imigrante que saiu do seu país de origem porque foi chotado do país, porque não tinha segurança. Ele falou, opa, calma aí, peraí. Então, esses dois pilares, economia e imigração, foram, assim, fundamentais para que Donald Trump vencesse a eleição deste ano aqui nos Estados Unidos. Fora também as promessas de que ele pegaria o dinheiro dos impostos e devolveria para o americano, porque hoje rola uma sensação quase que comum por aqui, de que a atual administração pega o dinheiro e banca. Por exemplo, ajuda a Ucrânia lá na guerra, envia bilhões, mas em compensação, aqui em Washington DC, você vai ali na pracinha na frente da Casa Branca, o que mais tem é a gente morando em barraquinha, porque não quer trabalhar e não quer também ir morar em abrigo. Se você for para a Califórnia, lá, a querida Kamala Harris, ela era a favor daquela lei lá que foi implementada de que se a pessoa fizesse um assalto, né, de até $900, que ela não poderia ser presa, porque as cadeias estão cheias. E aí o que aconteceu? Disparou o número de assaltos, lojas sendo fechadas, comerciantes quebrando. Então, você junta todas essas situações e você monta ali um cenário perfeito para essa onda vermelha que tomou o país e que deve repercutir, sim, aí no Brasil. O presidente Lula já falou, já deu os parabéns para o Donald Trump, assim como outros presidentes, né? O primeira-ministra da Itália falou, o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, já também parabenizou o Trump. Todo mundo, obviamente, já foi lá e falou, estamos aqui, somos amigos dos Estados Unidos, mas muita coisa vai mudar. Com relação a essa questão dos impostos, por exemplo, já se sabe que ele vai cobrar de Volodymyr Zelensky uma decisão com relação à guerra lá envolvendo a Rússia e a Ucrânia, né? Eles não vão começar a mandar dinheiro como estava sendo enviado até agora sem cobrar uma resposta. Uma resposta vai ser cobrada dele. Com relação à situação de Israel lá no Oriente Médio, também já há uma expectativa de que o Trump até aumente os incentivos, porque é do interesse do americano que lá no Oriente Médio haja paz, né? O petróleo está lá, por exemplo, né? Os Estados Unidos têm relação com outros países lá do Oriente Médio também e quer manter essas boas relações. Então a gente vê exatamente um cenário muito favorável, mas que ninguém levou em consideração. Só o Alan Gani e o Sâmio que levaram em consideração. E vocês, Zuzu? Muito bem. Valeu, garoto. Viu? Eu quero agradecer sua participação. Obrigado, viu, Eliseu? Agora a gente conta com você aí, toda a programação da Jovem Pan, o Eliseu aí. Para você no Instagram é @Eliseu_Caetano, para você ter o contato direto com o Eliseu nas redes sociais. Obrigado, Eliseu. Boa. Grande prazer Valeu pela falar moral, com gente. você e você está de volta aqui com a gente. Um abração. Muito